Olá a todos! Bem-vindos ao canal Dragão Curioso. Hoje vamos apresentar os 10 dinossauros mais incríveis da história, desde o lendário T-Rex até o misterioso Parasaurolofo. Prepare-se para conhecer as características fascinantes dessas criaturas pré-históricas que dominaram a Terra há milhões de anos. Você vai aprender sobre os maiores herbívoros, os predadores mais temíveis e até mesmo uma espécie que não é tecnicamente um dinossauro. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa jornada pelo mundo dos dinossauros no canal Dragão Curioso. Tiranossauro Rex. O Tyrannosaurus Rex, ou T-Rex, é uma espécie de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 68 a 66 milhões de anos atrás. Ele é um dos mais famosos e temidos dinossauros, e também um dos maiores predadores terrestres que já existiu. Com um comprimento de até 12 metros e uma altura de 4 metros, o T-Rex era um animal colossal. Ele tinha um crânio enorme, que podia chegar a 1 metro de comprimento, com dentes serrilhados e afiados que podiam facilmente cortar a carne de suas presas. Além disso, o T-Rex tinha um olfato e visão aguçados, o que o tornava um caçador formidável. Os cientistas acreditam que o T-Rex era um predador oportunista, ou seja, ele não perseguia ativamente suas presas, mas sim esperava por uma oportunidade de ataque. Ele se alimentava principalmente de herbívoros como o Triceratops e o Edmontosaurus, mas também poderia caçar outros animais como o Ankylosaurus ou o Pachycephalosaurus. Apesar de sua reputação como um caçador feroz e implacável, os cientistas acreditam que o T-Rex pode ter sido mais parecido com um grande abutre, se alimentando de animais mortos que encontrava. Alguns estudos indicam que seus dentes não eram resistentes o suficiente para morder ossos, o que sugere que ele pode ter sido incapaz de se alimentar de animais mortos que já estavam em decomposição, embora o T-Rex tenha desaparecido da Terra há milhões de anos. Seu legado continua vivo através de seus fósseis e representações na cultura popular. Ele é uma das criaturas mais icônicas e reconhecíveis da história da Terra, e continua fascinando cientistas e entusiastas de dinossauros em todo o mundo. Estegossauro. O estegossauro é uma espécie de dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico, há cerca de 155 a 150 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por suas características distintas, como as placas ósseas que percorrem sua coluna vertebral e os espinhos que se projetam de sua cauda. Com um comprimento de até 9 metros e uma altura de 4 metros, o estegossauro era um animal grande e pesado, pesando cerca de 5 toneladas. Ele tinha um crânio pequeno e uma boca pequena e arredondada, que usava para arrancar plantas e folhas de árvores. As placas ósseas que percorrem a coluna vertebral do estegossauro provavelmente tinham uma função defensiva, protegendo-o contra predadores como o Allosaurus. Além disso, os espinhos na cauda podem ter sido usados para atacar predadores ou para se defender em uma luta. Os cientistas acreditam que o estegossauro era um animal social que vivia em grupos, e que ele se alimentava principalmente de plantas baixas, como samambaias e cicadáceas. Sua dentição indicava que ele era capaz de triturar plantas duras e fibrosas, o que sugere que ele poderia ter se alimentado de plantas resistentes como as coníferas. Embora o estegossauro tenha desaparecido da Terra há milhões de anos, seus fósseis continuam a fascinar cientistas e entusiastas de dinossauros em todo o mundo. Ele é um dos dinossauros mais reconhecíveis e icônicos da história da Terra. E sua anatomia única e características distintas tornam-no um favorito entre os amantes de dinossauros. Velociraptor. O Velociraptor é uma espécie de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 75 a 71 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos dinossauros mais ágeis e predatórios de todos os tempos. Com um comprimento de até 2 metros e uma altura de 0,5 metros, o Velociraptor era relativamente pequeno em comparação com outros dinossauros terópodes. Ele tinha um crânio pequeno, mas poderoso, com uma mandíbula cheia de dentes afiados e serrilhados. Uma das características mais distintas do Velociraptor são suas garras em forma de foice em seus pés traseiros, que podiam chegar a até 20 centímetros de comprimento. Essas garras eram provavelmente usadas para atacar e segurar suas presas, que incluíam animais como pequenos dinossauros herbívoros e outros animais pequenos. Os cientistas acreditam que o Velociraptor era um animal inteligente e social que caçava em grupos, usando táticas de emboscada e trabalho em equipe para superar suas presas. Eles também acreditam que o Velociraptor possuía penas, o que é suportado por fósseis encontrados com vestígios de penas.
Embora seja frequentemente retratado como um dinossauro feroz e sanguinário, os cientistas acreditam que o Velociraptor era um animal astuto e adaptável, capaz de caçar e sobreviver em uma variedade de ambientes. O Velociraptor é um dos dinossauros mais icônicos e reconhecíveis da história da Terra. E seus fósseis continuam a fascinar cientistas e entusiastas de dinossauros em todo o mundo. Sua anatomia única e habilidades de caça fazem dele um dos dinossauros mais interessantes e impressionantes de todos os tempos. Triceratops. O Triceratops é uma espécie de dinossauro herbívoro que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 68 a 66 milhões de anos atrás. Ele é um dos dinossauros mais famosos e reconhecíveis, com sua cabeça enorme, chifres e uma grande crista na parte de trás do crânio. Com um comprimento de até 9 metros e uma altura de 3 metros, o Triceratops era um animal grande e pesado, pesando cerca de 6 toneladas. Ele tinha um crânio grande e robusto, que podia chegar a 1,5 metros de comprimento, com 3 chifres distintos, um na ponta do nariz e 2 acima dos olhos, que provavelmente eram usados para defesa contra predadores. Além dos chifres, o Triceratops também tinha uma grande crista óssea na parte de trás do crânio, que provavelmente era usada para exibição durante o acasalamento ou para intimidar outros dinossauros. Os cientistas acreditam que o Triceratops era um animal social que vivia em grupos, e que ele se alimentava principalmente de plantas baixas como samambaias, musgos e coníferas. Sua dentição indicava que ele era capaz de triturar plantas duras e fibrosas, o que sugere que ele poderia ter se alimentado de plantas resistentes como as cicas. Embora o Triceratops seja frequentemente retratado como um lutador feroz que usava seus chifres em batalhas contra predadores como o T-Rex, os cientistas acreditam que ele era mais provavelmente um animal defensivo que usava seus chifres para proteger-se de ameaças. O Triceratops é um dos dinossauros mais populares e reconhecidos da história da Terra, e seus fósseis continuam a fascinar cientistas e entusiastas de dinossauros em todo o mundo. Sua anatomia única e características distintas tornam-no um favorito entre os amantes de dinossauros e um símbolo da época dos dinossauros. Brachiosauro. O brachiosauro é uma espécie de dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico, há cerca de 154 a 140 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos dinossauros mais altos e grandes de todos os tempos. Com um comprimento de até 25 metros e uma altura de até 16 metros, o brachiosauro era um animal colossal, pesando até 50 toneladas. Ele tinha um pescoço longo e uma cauda relativamente curta, com pernas grossas e poderosas que o ajudavam a sustentar seu enorme peso. O brachiosauro tinha uma dentição adaptada para triturar plantas duras como coníferas e samambaias, e sua anatomia sugere que ele se alimentava principalmente das copas das árvores. Seu pescoço longo e flexível permitia que ele alcançasse folhas e brotos a alturas incríveis, tornando-o um dos dinossauros mais bem-sucedidos em termos de alimentação. Os cientistas acreditam que o brachiosauro era um animal solitário que vivia em áreas de floresta densa. Embora sua anatomia imponente possa sugerir que ele era um animal lento e desajeitado, os cientistas acreditam que ele era capaz de se mover com bastante rapidez quando necessário. Embora o brachiosauro tenha se extinguido há milhões de anos atrás, seus fósseis continuam a fascinar cientistas e entusiastas de dinossauros em todo o mundo. Sua enorme anatomia e habilidades de alimentação únicas fazem dele um dos dinossauros mais interessantes e notáveis de todos os tempos. Diplodocus. O Diplodocus é uma espécie de dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico, há cerca de 154 a 152 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos dinossauros mais longos e esbeltos já descobertos. Com um comprimento de até 27 metros e uma altura de cerca de 4,5 metros, o Diplodocus tinha um pescoço extremamente longo e uma cauda longa e fina. Sua cabeça era relativamente pequena em comparação com o tamanho do corpo e possuía dentes adaptados para cortar plantas. Os cientistas acreditam que o Diplodocus era um animal de movimentos lentos que passava grande parte do seu tempo pastando em áreas de floresta densa. Sua anatomia única permitia que ele alcançasse plantas altas e inacessíveis a outros herbívoros, como samambaias e coníferas. O Diplodocus era um animal pacífico e tinha uma defesa limitada, sendo sua principal forma de defesa fugir de predadores. Seu tamanho e altura lhe permitiam manter um olhar atento sobre a paisagem, alertando sobre possíveis predadores. Embora tenha se extinguido há milhões de anos atrás, o Diplodocus é um dos dinossauros mais conhecidos e reconhecidos da história da Terra.
Seus fósseis continuam a fascinar cientistas e entusiastas de dinossauros em todo o mundo, e sua anatomia única faz dele um dos dinossauros mais interessantes e impressionantes de todos os tempos. Archaeopteryx. O Archaeopteryx é uma espécie de dinossauro que viveu durante o período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás. É um dos fósseis mais importantes já encontrados, pois é considerado uma das primeiras formas de transição entre os dinossauros e as aves. O Archaeopteryx tinha cerca de 50 centímetros de comprimento e asas que o tornavam capaz de voar. Ele tinha características típicas de dinossauros, como dentes afiados, cauda óssea e garras nas patas, mas também apresentava características de aves, como penas e ossos pneumáticos, ossos ocos e leves que permitem a locomoção aérea. A descoberta do Archaeopteryx ajudou a confirmar a teoria da evolução e a relação entre dinossauros e aves, uma vez que apresentava características que eram intermediárias entre esses dois grupos de animais. Além disso, também contribuiu para o entendimento da origem do voo nas aves. O Archaeopteryx viveu em florestas densas e úmidas, alimentando-se de insetos e pequenos vertebrados. Sua habilidade de voar o ajudava a escapar de predadores e a se deslocar para áreas de alimentação mais distantes. Embora tenha vivido há milhões de anos atrás, o Archaeopteryx continua a ser estudado por paleontólogos e biólogos evolucionistas em todo o mundo. Sua importância histórica e biológica faz dele um dos fósseis mais importantes e interessantes já encontrados. Anquilossauro. O anquilossauro foi um dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos atrás. Seu nome científico é Ankylosaurus, e ele é conhecido por ser um dos maiores animais terrestres que já existiram. O anquilossauro tinha uma aparência bastante distinta, com um corpo pesado e achatado recoberto por uma couraça formada por placas ósseas que se fundiam ao espinhaço e cauda, o que proporcionava uma proteção contra predadores. Além disso, sua cauda era dotada de uma espécie de clava óssea, que lhe permitia se defender contra ataques de animais como o Tiranossauro Rex. Este dinossauro tinha cerca de 6 metros de comprimento, 1,5 metros de altura e pesava mais de 5 toneladas. Ele possuía um crânio pequeno e baixo, com dentes pequenos e achatados, que eram usados para triturar plantas duras e fibrosas. O anquilossauro viveu na América do Norte e é conhecido por meio de fósseis encontrados principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Embora tenha sido um dos últimos dinossauros a viver antes da extinção em massa do final do Cretáceo, ele é considerado um exemplo notável de adaptação evolutiva para a sobrevivência em um ambiente hostil e perigoso. Pterossauro. O pterossauro foi um grupo de répteis voadores que viveram durante o período Mesozoico, há cerca de 228 a 66 milhões de anos atrás. Diferentemente dos dinossauros, os pterossauros não eram répteis terrestres e possuíam asas membranosas sustentadas por um conjunto de dedos alongados. Os pterossauros eram animais extremamente adaptados ao voo, com ossos leves e ocos, e uma estrutura de asa que permitia uma grande variedade de manobras em voo. Alguns pterossauros eram bastante pequenos, com uma envergadura de apenas alguns centímetros, enquanto outros eram enormes, com uma envergadura de até 12 metros. Alguns pterossauros se alimentavam de peixes e outros animais marinhos, enquanto outros eram herbívoros e se alimentavam de plantas. Alguns pterossauros tinham uma crista na cabeça que possivelmente tinha função de exibição ou de termorregulação. Os fósseis de pterossauros são encontrados em todo o mundo, com muitos espécimes bem preservados sendo descobertos em depósitos de sedimentos marinhos. Embora os pterossauros tenham desaparecido junto com os dinossauros no final do período Cretáceo, eles deixaram um importante legado evolutivo como os primeiros vertebrados a conquistarem o voo ativo. Parasaurolofo. O Parasaurolofo foi um dinossauro herbívoro que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 76 a 73 milhões de anos atrás, na América do Norte. Ele pertencia ao grupo dos ornitópodes, que inclui dinossauros como o Iguanodon e o Hadrossauro. O Parasaurolofo é conhecido por sua característica distintiva, que é uma crista óssea em forma de tubo em cima de sua cabeça. Essa crista era oca e conectada às narinas, possivelmente funcionando como uma ressonância acústica para produzir sons distintos usados na comunicação e atração de parceiros. O Parasaurolofo tinha cerca de 10 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava entre 2 a 3 toneladas. Ele possuía um bico sem dentes e dentes em forma de folha nas laterais da mandíbula que eram usados para triturar folhas e outras plantas.
Os fósseis do Parasaurolopho foram descobertos pela primeira vez em 1920, no estado de Alberta, no Canadá, e desde então foram encontrados em outras partes da América do Norte. A descoberta da crista incomum do Parasaurolopho intrigou os paleontólogos, que continuam a estudar essa característica e o seu possível papel na comunicação e comportamento social desses dinossauros. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo dos dinossauros. Espero que tenham gostado de conhecer os 10 dinossauros mais incríveis da história e suas características fascinantes. Não se esqueçam de deixar nos comentários qual foi o dinossauro que mais chamou a sua atenção e se vocês gostariam de ver mais vídeos como este no canal Dragão Curioso. Fiquem ligados para mais conteúdo incrível sobre dinossauros e outras criaturas fascinantes. Até a próxima!